Saudações, vamos iniciar a resolução de uma das avaliações de primeiro bimestre de uma das turmas da disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso de Eletromecânica Integrado. Então aqui está a avaliação. Vamos ampliar aqui a imagem para visualizar as questões. Então temos aqui informações acerca da avaliação da turma, essa é a turma B372M21, e aqui é o código da disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos. Essa avaliação foi aplicada no dia 22/4/2022. Então aqui temos a questão 1. Então nessa questão temos o seguinte enunciado: a constante eletrostática varia de acordo com o meio físico no qual as cargas elétricas estão imersas. Então estamos falando da constante eletrostática. Então duas cargas elétricas consideradas pontiformes foram colocadas conforme a figura abaixo. Então duas cargas A e B. Aqui temos os valores das cargas em Coulomb. E foram colocados dentro de um recipiente, contendo petróleo. Nesta condição, ou nessa disposição espacial, surgiu uma força de atração de 0,648 newton. Nessas condições, determine a constante eletrostática do petróleo a partir das informações fornecidas. Então, temos várias informações. Então, temos os valores da carga elétrica A e da B, e temos a distância que separa as duas cargas. E temos a força. Então, vamos extrair esses dados para fazermos a resolução. Então aqui temos os dados extraídos do problema. Então carga 1, podemos chamar de carga 1, é igual a 6 picocoulombs, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. A carga 2 é menos 3 nanocoulomb, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Lembrando que, como são cargas de sinais opostos, então surge uma força de atração. E a força que surgiu entre essas duas cargas foi de 0,648 newton. E a distância é de 10 micrômetros ou micrômetros, micrômetros. Então, podemos escrever como sendo 10 vezes 10 elevado a menos 6 metros, ou metro. E desejamos saber a constante dielétrica do meio, que é o petróleo, no qual estão imersas as cargas. Algumas pessoas estão acostumadas às perguntas que requerem outras variáveis, mas nesse caso a variável que foi, que é uma constante entre aspas, porque depende do meio, no meio físico, foi requerida a constante. Então temos que ficar atento a essas questões inversas, que são as mais interessantes. Então, pela quantidade de dados, ou pelos dados, podemos notar que a lei ou a fórmula que mais se adequa aos dados fornecidos e ao problema é a lei de Coulomb, que diz que a força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância, ou o raio, a distância ao quadrado entre as cargas elétricas, e o valor da força dado em newtons. Então, podemos observar aqui que temos duas opções. Podemos já isolar a variável desconhecida, como vimos, é a constante K, que é desconhecida.
antes de fazer a substituição dos valores, ou podemos já de imediato fazer a substituição dos valores, né, que também é uma boa opção, às vezes para já ir, né, simplificando, multiplicando ou dividindo onde for possível, né? Então, para isolar, temos que escrever a fórmula, né? Escrever a fórmula aí da lei de Coulomb, e temos que isolar a variável k. Ela está do outro lado da equação, então, da igualdade, né? Então, podemos proceder da seguinte forma. Então, primeiro pegamos aqui o r ao quadrado, que é a distância, né? E passamos multiplicando a força. Então, fica F vezes r ao quadrado, que é igual a K vezes Q1 vezes Q2. Então, se manteve aqui da mesma forma a parte, né, superior da fração. Então, o próximo passo, podemos pegar agora e passar dividindo Q1 vezes Q2, né, para o outro lado, que então assim a constante K vai ficar isolada, né, do lado direito. Então, passando dividindo, então fica F vezes R ao quadrado dividido por Q1 vezes Q2 é igual a constante K. Então, portanto, apenas invertendo, apenas mudando de lado a equação, né, a igualdade, né, temos então K igual a F vezes R ao quadrado sobre Q1 vezes Q2. Então, agora basta substituir os valores. Com os valores agora já, né, escritos aqui nos dados, né, que foram extraídos do problema, então basta substituir. Então a força basta substituir aqui na letra F. Usamos geralmente o módulo para as cargas, né, e se é de atração ou repulsão. No final concluímos baseando-nos nos valores das cargas, né, se são iguais, são forças. Sinais iguais são forças de repulsão e sinais contrários de atração. A distância aqui é 10 vezes 10 elevado a menos 6. Então, substituímos aqui no R, que seria como o raio, né? O raio, ou seja, a distância entre as duas cargas pontiformes. E substituímos aqui embaixo os valores das cargas Q1 e Q2. Então, Q1, 6 vezes 10 elevado a menos 12. Coulomb, e Q2, 3, né, ou menos 3 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a substituição fica dessa forma. Algumas pessoas escrevem, mas às vezes esquece de elevar ao quadrado aqui, né, o valor do raio, né, ou da distância. Então, aqui, agora fazendo as devidas simplificações, reescrevemos aqui, né, o valor da força embaixo, apenas reescrevemos. E aqui notamos que temos o quadrado de um produto. Quando temos um quadrado de um produto, é equivalente a dizer que é o produto dos quadrados. Então, fica 10 elevado ao quadrado, que é esse primeiro 10 aqui elevado a esse quadrado aqui fora, vezes aqui 10 elevado a menos 12. Quando temos aqui uma potência de base qualquer, né, ou potência de base 10 elevado ao quadrado, então fica a multiplicação dos expoentes aqui, então fica 10 elevado a menos 12. E embaixo, apenas nesse passo, né, apenas repetimos aqui o que já estava escrito aqui acima. Agora aqui, no próximo passo, podemos fazer mais uma simplificação. Qual simplificação que vamos fazer? Primeiro, vamos elevar aqui o 10 ao quadrado, que é 100, e multiplicar por 0,648. Essa multiplicação, basta deslocar a vírgula duas vezes, né? Então vai dar 64,8 vezes 10 elevado a menos 12. E aqui embaixo apenas repetimos. Notamos que nesse passo, temos aqui em cima 10 elevado a 12, 10 elevado a menos 12, aqui embaixo 10 elevado a menos 12.
Então esses dois valores podem ser, né, cancelados entre si, porque essa divisão dá 1, né? Valores iguais, quando se dividem, né, resulta em 1. Então embaixo fica, né, dessa forma: 6 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 9 em cima, ficou apenas, né, o 64,8. Agora podemos multiplicar embaixo aqui, que é o 6 vezes 3, que dá 18. E depois podemos fazer a divisão, né? A divisão do 64 aqui, 0,8 dividido por 18. Esse 64,8 dividido por 18 dá justamente 3,6. 3,6. Embaixo fica sozinho ainda, né, o 10 elevado a menos 9. Essa divisão equivale a escrever, né, 3,6 vezes 10, né, elevado a 0 em cima, né, 10 elevado a 0 é 1, e expoente, subtrair o menos 9, né, menos 9. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, em cima vai ficar agora 10 elevado a 9. Então, fica 3,6 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, que é a unidade da constante, né? A unidade da constante, né, da lei de Coulomb, para esse material, né? Então, podemos escrever dessa forma aqui também: 3,6 giganewton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, mas não é uma maneira usual, né, de escrever. Não está errado, mas não é usual. Então essa é a resposta. Questão 2. Baterias de íon lítio, ou seria melhor dizer íon de lítio, empregam o lítio na forma iônica que está presente no eletrólito pela dissolução de sais de lítio em solventes não aquosos, ou seja, estão, né, aqui nessa parte de uma bateria, né, nessa parte aqui no eletrólito, né, estão dissolvidos aqui entre dois eletrodos, né, que são os polos mais e o polo menos de uma bateria ou uma pilha. Durante o processo de descarga da bateria, os íons lítio deslocam-se no interior da estrutura que compõe o ânodo, que no caso é feito de grafite, que é esse aqui, ânodo, que é o sinal menos, até a estrutura que compõe o cátodo, no caso aqui de óxido de cobalto, né, ou dióxido de cobalto, é esse aqui, né, o cátodo. Enquanto os elétrons se movem através do circuito externo, conforme a figura abaixo. Então, os elétrons passam por aqui, através desse amperímetro. Agora, por que ele passa por aí? Uma boa questão, né? Tem que ser respondida pelos químicos. Mas, provavelmente, ele não atalha aqui, provavelmente porque por fora tem um caminho talvez de menor resistência elétrica, né, alguma coisa assim. Então talvez ele dê preferência em passar por lá, né, então os elétrons passam por lá e aqui se movem, né, através de, às vezes, de membranas porosas, o cátion, né, para lá vão os elétrons aqui, os cátions, né, se deslocam. Então, baseando-nos nessa constatação dessas informações dessa bateria, podemos fazer a seguinte pergunta: determine a corrente elétrica que passa pelo circuito externo de uma bateria para alimentar um dispositivo eletrônico, sabendo que uma carga elétrica transferida foi de 3,54 Coulomb em um período de 8 milissegundos. Então, é comum as pessoas fazerem as contas e esquecerem aqui, né, dos prefixos
do sistema internacional, né, os sufixos, ou as constantes, né, do sistema internacional, aqui, como aqui milissegundos, né, as pessoas fazem a conta sem considerar isso. Então temos que extrair os dados desse problema. Então os dados aqui retirados do problema primeiro, perguntamos qual a corrente elétrica. Então determinar a corrente elétrica. Então provavelmente é dada em amperes. Temos como informação que o ΔQ, ou seja, a variação da carga elétrica, ou Q, é igual a 3,52 Coulomb. O delta-tempo, ou T, é igual a 8 milissegundos, que pode ser escrito assim: 8 vezes 10 elevado a menos 3 segundo. Agora, com essas informações, notamos que a fórmula que contém mais semelhanças com os dados apresentados, e provavelmente seja a mais adequada, seja essa, que é corrente elétrica, é igual à variação da carga, ou a carga dada em coulombs, dividido pelo tempo, ou delta-tempo, que seria uma corrente média, né? Essa aqui é uma corrente eventualmente instantânea. Então, a corrente é igual a Q sobre o T, ou ΔT. Podemos substituir os valores agora. Então, a carga é 3,52 Coulomb, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 3, que é esse valor aqui, segundo. Então, podemos dividir os primeiros termos aqui, esses dois primeiros aqui. Então, 3,52 dividido por 8 dá 0,44. Embaixo fica 10 elevado a menos 3. Podemos reescrever aqui como sendo 0,44 vezes 10 elevado a 0. Podemos dizer que tem aqui em cima um 10 elevado a 0, né? Multiplicando o 0,44. 10 elevado a 0 é 1, então é um elemento neutro na multiplicação. Então fica 10 elevado a 0 menos 3, né? Menos 3. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, 0,44 vezes 10 elevado a 3, o que representa 0,44 kA. Como aqui está um número menor do que 1, não é usual deixar assim, né? Não é usual. Então, podemos deslocar 3 vezes as casas, né? A vírgula, né? Em 3 casas decimais, e eliminar o quilo, né? E ficar simplesmente com o valor de 440 amperes. Vamos à questão de número 3, que é uma questão interessante. O sistema de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte, ou seja, a usina aqui do estado do Pará, foi leiloado em 2014. Em 2017, o BNDES aprovou 2,5 bilhões para o primeiro bloco, ou bipolo, né? Primeiro bipolo, ou seja, a primeira linha de transmissão de Belo Monte. Já em 2018, aprovou mais 5,2 bilhões para a construção do segundo bipolo. O consórcio IE Belo Monte, formado por algumas empresas, dentre as quais a empresa chinesa chamada de State Grid Brazil Holding SA, que aqui em chinês, vão manter o direito de explorar por 30 anos a transmissão de energia elétrica, né, de transmissão da energia elétrica de Belo Monte para a região Sudeste e Nordeste. Sabendo que esta linha de transmissão é formada por um bipolo de mais ou menos 800 kV ou 800 mil volts, a diferença total do bipolo é 1,6 MV, ou seja, 1.600.000 volts. Então, pergunta-se: determine o trabalho realizado por uma carga elétrica de 5 microcoulomb ao se deslocar do polo 1 para o polo 2, conforme a figura abaixo. Então, aqui, conforme a figura abaixo, podemos notar aqui que temos aqui a linha de transmissão de Belo Monte. Temos aqui a usina de Belo Monte, na verdade, né, onde se gera energia, transmite até um barramento, que a gente chama
essa linha aqui de barramento trifásico, claro que é uma representação unifilar nessa parte, né? E temos aqui um sistema de retificação, né? Retificado, que vai transformar a corrente alternada em corrente contínua para transmitir para aqui, né, o Maranhão, Minas Gerais, né, na verdade, estreito. Tem um estreito do Maranhão e deve ter um estreito de Minas Gerais, eventualmente. Em Minas Gerais, então aqui ela vai voltar a ser, né, corrente alternada lá em Minas Gerais. E que temos a interligação também de outros barramentos, Jurupari e aqui de Tucuruí, que é a usina aqui perto de Marabá. Então aqui temos o bipolo e queremos saber, né, qual o trabalho realizado se uma quantidade de carga elétrica sair de um polo para o outro. Independente aqui se seja um trabalho positivo ou negativo, né? Não estamos interessados se é positivo ou negativo. Então, tiramos os dados do problema. Então, primeiro, a tensão entre os dois polos é de 800 mil mais 800 mil, né? Então vai dar 1.600.000, que dá 1,6 vezes 10 elevado a 6 volts, ou 1,6 megavolt, ou megavolts, né? Então aqui é o valor de 1,6 megavolt, é o primeiro dado, né? A tensão. Agora, determinar o trabalho aqui, estamos aqui representando em joule, com a letra grega tal. Aqui já no livro ele já usa a letra W. Eu não gosto de usar a letra W, porque W geralmente é usado para, né, potência elétrica, mas não tem problema, né? E aqui a carga elétrica de 5 microcoulomb. Então a carga elétrica é 5 aqui microcoulomb, que pode ser escrito como 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, substituindo aqui na fórmula, que já está na forma correta, né? A fórmula já veio na forma direta, muito fácil. Então, o trabalho, como vimos aqui, é Q vezes V. Então, Q vezes V, basta substituir, já está na unidade correta. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 6. Podemos notar que 10 elevado a sexta, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, corta, né? Porque vai dar 10 elevado a 0, conserva a base, 10, né? E soma os expoentes, então fica menos 6 mais 6 dá 0, 10 elevado a 0 é 1. E podemos multiplicar aqui, né? 5 vezes 1,6, que vai dar aqui o valor de 8. Então, essa parte aqui cortou, então ficou 8 vezes 10 elevado a 0, então vai dar 8 vezes 1, que dá 8 joules de trabalho. Questão 4. O resistor ao lado apresenta 4 faixas de cores. Então temos aqui 4 faixas de cores. Devemos iniciar a análise, né, a partir da cor aqui que está mais próxima, né, bem próxima ao terminal aqui, e não essa que está mais longe. Tem que ser essa aqui que está mais próxima ao terminal do resistor. Então, pede-se os números, né, que representam cada faixa. Qual o número que representa cada uma dessas faixas? Temos aqui a cor marrom, a cor preta, a cor verde, a cor ouro. A letra B. A resistência total do resistor. Então, podemos observar aqui, pelas cores, podemos obter os códigos, né? Os códigos de cor. Então, a primeira faixa aqui é marrom. Então, podemos observar aqui que a cor marrom representa o código 1. Então, essa é a primeira faixa, né? Código 1 marrom, aqui está aqui a resposta. A cor preta é a segunda faixa, representa aqui o número 0. Então está aqui a resposta 0, cor preta. A cor verde está aqui, representa o número 5.
Temos que ter cuidado, né, porque algumas pessoas confundem esses códigos com os códigos de precisão, né, ou de tolerância do resistor, do processo de fabricação, né, que é dado em percentual. Então, tem cores que tem os dois usos, né, tem cor que é usada para as duas funções, para indicar a faixa de tolerância ou como um número, né, que representa, pode representar um multiplicador ou um expoente, né. Então, aqui temos, por exemplo, a cor ouro. A cor ouro, ela representa a tolerância de mais ou menos 5%, ou pode representar o número menos 1 do expoente, né? Ou o multiplicador 0,1, porque 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1, né? Ou seja, quando ela está na terceira faixa. Assim como a cor prata, quando está na terceira faixa, ela representa o multiplicador 0,01, ou seja, 10 elevado a menos 2. Então, temos que ter cuidado, né, ao observar isso. Então, a cor verde representa o número 5, está aqui a resposta, né, o número 5. Agora, nesse caso aqui, a cor ouro, como está na quarta faixa, é a faixa de tolerância e representa, né, a tolerância de mais ou menos 5%. Então, agora com os valores de cada cor, podemos agora calcular a resistência do resistor, né, baseando-nos nesses códigos de cores, né, desses números. Então, para o resistor de 4 faixas, podemos usar a seguinte equação, né? A resistência é igual a 10 vezes A, que é da primeira faixa, mais B aqui, que é a segunda faixa, vezes 10 elevado a C. C é a terceira faixa e aqui D é a quarta faixa, D percentual. Então, fazendo a substituição, então temos 10 vezes A, o A vale 1, que é aqui o A vale 1, mais B, o B vale 0, que é aqui a cor preta, vezes 10 elevado a C, C é aqui o número 5, que representa o verde, então fica 10 elevado a 5, mais ou menos 5%, porque aqui a cor ouro está na faixa, na última faixa aqui de tolerância, né, que representa a tolerância. Então fica aqui 10 vezes 1 dá 10, mais 0 dá o próprio 10, vezes 10 ela dá 5, mais ou menos 5%. Algumas pessoas confundem, né, isso aqui. Então 10 vezes 10 vai dar 5, conserva a base 10 e somos o expoente. O expoente aqui de 10 é 1, 10 elevado a 1. Então 10 elevado a 1, então conserva a base 10, né, e somos o expoente. Então aqui 6, dá 6, né, o expoente, porque é 1 mais 5 dá 6. Então fica 1 vezes 10 elevado a sexta, né, ou esse 1 pode ser suprimido, o que representa 1 mega ohm, ou seja, 10 elevado a sexta ohm, representa 1 mega ohm, né, com tolerância de mais ou menos 5%. Não foi pedido, né, o cálculo da faixa de tolerância, né, em ohms, mas poderia ser pedido em qualquer outra, né, circunstância, em outra pergunta ou outra prova, né, outra avaliação. Questão 5. Um sistema de identificação da resistência de resistores usa dois símbolos, ou seja, um sistema de identificação de dois símbolos. Com esse código gerado, pode não ser possível representar exatamente alguns valores de resistência. Ou seja, se alguma empresa usar esse sistema, provavelmente ela fabrica resistores múltiplos, né, desses símbolos e não qualquer valor de resistência. É possível, né, que isso aconteça. Então, qual código que mais se aproxima de um resistor de 490 ohms? Então, vamos retirar os dados do problema. Então, os dados aqui são poucos. Então, o primeiro fato importante é que são resistores de dois símbolos, né, para representar a resistência. Então, não é aquele que usamos, né, do código cores, é outro, né, é alfanumérico, ou seja, formado por números e letras, né?
O dado importante aqui é que a resistência é de 490 ohms, né, que foi dado. Então a pergunta é quais os símbolos que vamos usar para representar né, a resistência mais próxima aí de 490 ohms. Então, observando aqui o código de cores, o código de resistores de dois símbolos, não é cores, podemos observar que cada letra aqui maiúscula, né, representa um número. Tipo a letra A, por exemplo, a letra A representa o valor 1,0. A letra B, 1,1. A letra C, 1,2. A letra D, 1,3. Aqui, né, não são todos os valores que são representados, a letra E 1,5 e assim por diante, né? Agora, a representação fica dessa forma aqui, né, usando né, esses dois símbolos. Então, o primeiro símbolo é uma dessas letras, que eu chamei aqui de alfa, vezes 10 elevado a n, que é o número, né, do expoente que vai ser escrito né, ao lado da letra, né? Que fica dessa forma aqui. Então, podemos proceder da seguinte forma. Podemos observar que os números os símbolos, né? As letras que podem se aproximar mais do valor 490 são 2, na verdade. Então, é esse aqui. S igual a 4,7, que dá, se multiplicar por 100 vai dar 470, né? Então devemos agora ajustar aqui o expoente para que esse número se aproxime o máximo possível de 490. Então o número mais próximo abaixo de 490 é esse 4,7. Então fica 4,7, que é o alfa, né? Que eu defini como alfa, 4,7 vezes 10 elevado a 2, porque 10 elevado a 0 daria 1, 1 vezes 4,7 dá 4,7, se o n valer 1, vai ser 10 elevado a 1, vai dar 10, 10 vezes 4,7 dá 47, que está longe de 470. Então, o que mais se aproxima é quando o expoente valer 2, que é 10 elevado a 2 dá 100, 100 vezes 4,7 dá 470 ohms. E dessa forma o código fica S, que é o 4,7, vezes 10 elevado a 2, né? Vezes 10 elevado a 2, que é o N, né? Então o N valendo 2 vai dar 10 elevado a 2, que é 100 vezes 4,7, dá 470, né? Então o código é S2. Agora, para o outro valor acima, mais próximo de 470, é o 5,1 aqui, né, como alfa, para alfa valendo 5,1, então fica 5,1 vezes 10 elevado a 2. Da mesma forma, né, 10 elevado a 0 dá 1, vezes 5,1 vai dar 5,1. 10 elevado a 1, se fosse o expoente n valesse, né, 1, seria 10 elevado a 1 dá 10, vezes 5,1 dá 51. Então, o mais adequado é 2, então fica 10 elevado a 2, 100, 100 vezes 5,1 dá 510 ohms. Então, o código fica T2. Então, é parecido com o outro. Entretanto, esse aqui vai estar acima. Observamos que esse é um caso bem simétrico, porque o valor de 490 está a uma distância em ohms de 20 ohms por 470. Está acima, né? E o 510 está acima do 490 também em 20 ohms. Então, foi um valor que eu escolhi aí simétrico para justamente dar, né, duas respostas possíveis. Questão 6. Condutores formados por vários fios têm maior flexibilidade, ou seja, maleabilidade, e são denominados de cabos. Esta característica facilita a instalação em eletrodutos com curvas mais acentuadas. A figura abaixo mostra esses dois exemplos de condutores elétricos. Então temos aqui um condutor rígido, maciço, né, sem nenhum
uma divisão, um único fio. E aqui temos um condutor flexível formado por muitos fios, ou multifilar, né, que é chamado de cabo. Então, pergunta-se, calcule a resistência elétrica de 225 metros de um condutor rígido de seção transversal circular de 6 milímetros quadrados, sendo que o condutor é de cobre. Então, nessas circunstâncias, podemos agora tirar os dados do problema. Então, notamos que o comprimento é de 225 metros, que é esse valor aqui. A área da seção transversal circular é de 6 milímetros quadrados. E queremos determinar a resistência elétrica, né? Calcule a resistência elétrica. E o material é de cobre, né? Então, precisamos da resistividade do cobre. Então, observamos que existem, né, duas formas para calcular esse problema. Uma é usando, né, as unidades do sistema inglês aí, onde as unidades estão em pés, em circular 1000 e assim por diante. Mas, como alguns dados já estão em grandezas do sistema internacional, como sendo o metro, por exemplo, ou em unidades derivadas do sistema internacional, como sendo o milímetro, por exemplo, subunidades. Então, a melhor escolha é usar a tabela de resistividade dadas em ohms vezes centímetro, né? Então, facilita o cálculo. Podemos observar aqui que essa figura representa as características, né, do problema, ou seja, temos um condutor de comprimento L, a área da seção transversal A, e o material aqui é ρ. Então, com essas informações, notamos que podemos usar essa fórmula, né, que é a resistência igual a ρ vezes L sobre A. Entretanto, essas unidades têm que estar, né, adequadas ao problema, né, porque senão a tabela da resistividade do material muda. Temos duas tabelas principais, né, ou até três, quando a unidade está em metro, ohms vezes metro, por exemplo. Aqui então temos a resistividade dada em ohms vezes centímetro, o comprimento em centímetro e a área em centímetros quadrados. Então temos que fazer conversões, né, para essas grandezas ficarem adequadas à tabela, né, aos valores de tabela e na fórmula. Então, para o cobre temos aqui 1,723 vezes 10 elevado a menos 6 ohms vezes centímetro. E como a distância está em metro, temos que converter para centímetro. E a área, como está em milímetros quadrados, temos que converter em centímetros quadrados para ficar adequada a essa tabela, né? Para os valores ficarem adequados. Se não fizer isso, está errado, não precisa nem começar, né? Então, primeiro passo, converter o comprimento para centímetros. Depois, o segundo passo, converter a área de milímetros quadrados para centímetros quadrados. Então, aqui salvamos aqui em cima o valor da resistividade do cobre, né, em ohms vezes centímetro. E vamos proceder para o primeiro passo, que é esse passo aqui, converter o comprimento para centímetros. O comprimento do condutor é de 525 metros. Então, para converter em centímetros, podemos multiplicar por 100 centímetros, que equivale a 1 metro, essa fração. E assim é como se estivéssemos resolvendo uma regra de 3, ou seja, é uma regra de 3 direta, rápida, né, que acelera, né, o processo de resolução de qualquer problema. Então, nesse caso, corta aqui o metro por metro, e a unidade que vai restar é essa aqui, que é a unidade de centímetro. Então, basta multiplicar por 100. Então, 525 metros equivale vezes 100 equivale a 52.500 centímetros. Muitas pessoas aí erraram isso aqui, por quê? Porque na calculadora pode surgir aí um ponto, né, no lugar da vírgula ou vice-versa. Então,
as pessoas às vezes, ao invés de escrever 52.500, escreve 52,5 e depois vai usar esse valor. Não usa o 52.500, usa 52,5 ou 52,5. Aí a conta fica totalmente errada, né? Então tomem cuidado com a calculadora aí, que o sistema às vezes é em inglês e usa ponto no lugar da vírgula, né? Essas calculadoras. Então o comprimento aqui é 52.500 centímetros. Segundo passo é converter a área de milímetros quadrados para centímetros quadrados. O método mais fácil para converter milímetros quadrados para centímetro quadrado é multiplicar nas duas dimensões de forma separada, né? Então, temos aqui os 6 milímetros quadrados, que é o valor aqui dado da área, né? Da seção transversal do condutor. Então, multiplicamos por 1 centímetro, equivale a 10 milímetros da dimensão X, por exemplo, ou horizontal. E na dimensão vertical, também fazemos a mesma equivalência, né? Então, fica 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, notamos que ao fazer essa multiplicação, fica em cima em centímetro quadrado, porque fica centímetro vezes centímetros. Então, 1 vezes 1 dá 1, então dá 1 centímetro quadrado. E embaixo fica 10 vezes 10 dá 100 milímetros quadrados, né? Então, 1 centímetro quadrado equivale a 100 milímetros quadrados, obviamente. E milímetros aqui embaixo vezes milímetros vai cortar, né, com esses milímetros quadrados aqui dos 6 milímetros quadrados. Então, corta esses dois aqui com esse milímetro quadrado aqui. Corta só a unidade, né? O número não, o número se mantém. Então, fica em cima a seguinte multiplicação: 6 vezes 1, que dá 6, vezes 1, que dá 6. E embaixo fica 10 vezes 10, que dá 100. Então, fica 6 dividido por 100, que dá uma área de 0,06 centímetros quadrados. Agora podemos proceder na substituição dos valores calculados na fórmula. Por quê? Porque agora já estão escritas, né, as variáveis na forma adequada. Então, aqui já temos o comprimento em centímetros, 52.500 centímetros, e a área em centímetros quadrados, que dá 0,06 centímetros quadrados. Fazendo a devida substituição, temos aqui agora a ρ, que é a resistividade do material, que está anotada aqui, 1,723 vezes 10 elevado a menos 6 ohms vezes centímetro. Então, aqui está ohms vezes centímetro. E aqui o comprimento, que é 52.500 centímetros. E aqui embaixo a área, 0,06 centímetro quadrado. Ou centímetro quadrado. Então, vamos agora cancelar as unidades compatíveis. Centímetro aqui vezes centímetro em cima, dá centímetro ao quadrado, dividido por centímetro ao quadrado embaixo. Essa unidade se esvai ou é eliminada. Então, resta apenas a unidade aqui ohms, que é o valor que desejamos calcular, que é a resistência desse condutor. Fazendo as multiplicações devidas, né? Então, multiplicamos aqui 1,723 vezes 52.500 e dividimos por 0,06. E multiplicamos, claro, ao 10 elevado a menos 6. Fazendo essas contas, simplificando, vai dar o valor aqui de 1,5076 ohm, esse condutor, né, de 525 metros. Então, essa é a resposta. Agora vamos fazer o segundo método, que é usando o sistema inglês aí de medição. Então, esse aqui é o método mais difícil, porque temos que converter mais variáveis para o sistema inglês. Então, temos que converter aqui o comprimento de metro para pés. Então, nesse caso aqui, agora a unidade está em pés. Temos que converter a área de centímetros de milímetros quadrados para, no caso, em circular 1000. Não estou usando uma fórmula direta que converte
de milímetros quadrados para circular 1000, mas seria possível se tivesse dado no problema ou no gabarito de formulário, mas não foi dado. Então, temos que converter. A resistividade é circular 1000 vezes ohms por pé a uma temperatura de 20 graus. Então, o material é o cobre, então temos aqui 10,37, né, de resistividade em circular 1000 vezes ohms por pé. Então, o primeiro passo é similar ao outro, né? O primeiro passo é converter o comprimento para pés. O segundo passo é converter os milímetros quadrados para circular 1000, no caso. Aqui no primeiro passo, então vamos converter o comprimento para pés. Então, aqui são transformações em cadeia, né? Ou sucessivas. São várias regras de 3, né? Pelo menos 3 regras de 3, se a pessoa não tiver, né, uma informação direta da conversão dos metros para pés. Então, 525 metros convertendo para centímetros, então 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, multiplicamos, né, de forma ao contrário para que a unidade aqui do metro corte com a unidade do metro aqui e fique a unidade em centímetros, né? Aqui resta os centímetros, então é a conversão dos metros para centímetros. Essas equivalências aqui eu sei de cabeça há um bom tempo, né? Mas está no formulário, né, da avaliação. Então fica agora a conversão dos centímetros para polegadas. Sabemos que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, escrevendo dessa forma, podemos cortar, né, a unidade aqui centímetros com a unidade centímetros e vai restar a unidade de polegadas. Agora, a equivalência dos pés da unidade pé com polegada. Então, podemos escrever que um pé equivale a 12 polegadas. E ao multiplicar dessa forma, vamos cortar aqui polegada com polegada e a unidade que vai restar é pés. Então, no final, concluímos que essa conversão converteu aqui os metros em polegada, em pés aqui no final, né? Chegou a unidade pés, que é o objetivo. Fazendo essas multiplicações e divisões, podemos então multiplicar 525 vezes 100, vezes 1 vezes 1, e embaixo dividir, né, isso tudo por 1 vezes 2,54 vezes 12. Então, resulta no valor de 1.722,44 pés. Então, esse é o valor 1.722,44 pés. Agora, o segundo passo, converter a área de milímetros quadrados para circular 1000. Como eu não anotei nenhuma fórmula direta para converter milímetros quadrados em circular 1000, então temos que proceder da seguinte forma. Então, da seção circular do condutor, podemos obter o raio, né, da seção circular e depois, com esse raio, calcular o diâmetro. E a partir do diâmetro, converter esse diâmetro em milímetros para polegadas e depois polegadas para mils e depois mils para circular 1000. Então, esse é o caminho, né? Então, primeiro vamos calcular aqui a área igual a πr ao quadrado. Essa é a área de milímetros quadrados, né, para a gente obter o raio em milímetros quadrados. Então, fica 6 igual a π vezes r ao quadrado. Isolando o r, fica 6 dividido por π, né, aqui, e tira a raiz quadrada. Então, fica mais ou menos a raiz quadrada de 6 sobre π. Então, o raio vai ser mais ou menos 1,382 milímetro, né? Então, o diâmetro vai dar 2,76 milímetros. Então, o diâmetro é o dobro, vamos adotar, né, o valor positivo, o mais. Então, esse é o diâmetro desse condutor. Como já calculamos o diâmetro, podemos agora transformar esse diâmetro em mils, para calcular a área em circular mils. Para converter esse diâmetro em mils, temos que converter os milímetros em polegadas. Como eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, escrevemos dessa forma, para que possamos, né, cortar aqui
a unidade de milímetros e sobrar, né, restar, permanecer a unidade de centímetros. E temos e sabemos, né, a relação de centímetro para polegada, então é o próximo passo. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, escrevendo dessa forma, né, a fração dessa forma de equivalência, é como resolver a regra de 3. Então, nesse caso, corta o centímetro com centímetro, e a unidade que resta é essa aqui, que é polegada, que é o objetivo. E a conversão de polegadas em circular, em mils, né, em mils, é 1 milhar de mils equivale a 1 polegada. Escrevemos dessa forma, que a unidade aqui, polegada, corta com a unidade em polegada, que sobra a unidade de mils, é a que desejamos. Então, assim, conseguimos escrever uma equação que converte, né, aqui os milímetros em mils, né, uma expressão. Agora aqui temos o valor do diâmetro, né, em mils, e resolvendo esses números aqui, calculando, dá o valor de 108,66 mils. Então, esse é o número de mils, ou seja, do diâmetro. Agora que temos o diâmetro do condutor em mils, podemos calcular a área do condutor. A área é o diâmetro em mils ao quadrado. Então, o diâmetro em mils ao quadrado vai ser 108,66 mils ao quadrado, que dá o valor de área de 11.807,3 circular mil. A partir desses dados agora, que já calculamos, podemos substituir na fórmula, aqui na fórmula da resistência. Substituindo a resistividade aqui do cobre, né, em ohms vezes circular mil por pé, ou circular mil vezes ohm por pé, que é 10,37. Substituindo o comprimento de 1.722,44 pés, que calculamos anteriormente, e a área em circular mil, ou mil circulares, que é 11.807,3 circular mil, ou mil circulares, né? Fazendo as contas, resolvendo isso aí, notamos que podemos simplificar aqui, né? Circular mil corta com circular mil, pé corta com os pés, resta a unidade que queremos, né? Que são os ohms, né? Então, resulta no valor de resistência de 1,512 ohm, que é similar ao outro método, né, que calculamos. A resposta seria equivalente. Questão 7. Uma barra de cobre instalada em um quadro geral de força, ou QDF, apresenta uma resistência elétrica de 1,07 miliohm a 20 graus Celsius. Ao sofrer um curto-circuito elétrico, sua temperatura subiu para 525 graus Celsius. Então, nessa circunstância, determine a resistência elétrica a essa temperatura. Aqui, então, temos um pequeno quadro, né? Esse aqui é bem pequeno, provavelmente a barra ali que eu estou me referindo é maior do que essa aqui, porque essa aqui é muito pequena. São 3 barras aqui, né? Uma para a fase A, uma para a fase B, uma para a fase C, que passa por um disjuntor trifásico, né? E aí tem alguns circuitos monofásicos ou bifásicos, né? Então, vamos extrair os dados do problema. Então, o primeiro dado, que é a resistência 1, para o primeiro caso, né, a resistência inicial é igual a 1,07 miliohm. A temperatura inicial, 20 graus Celsius, que é essa aqui. A temperatura 2, depois do curto-circuito, é de 525 graus Celsius. Então, desejamos saber, né, o valor da resistência na situação 2.
Então, podemos notar que a partir desses dados, provavelmente a fórmula que podemos utilizar é essa aqui, é uma das possibilidades, né? Que é aqui o valor da temperatura absoluta, né, inferida do material, no caso do cobre, que tem aqui nessa tabela. O valor é esse, então vamos usar esse módulo dessa temperatura inferida do cobre, que vamos usar o valor 234,5, mais a temperatura T1 dividido por R1 é igual à temperatura aí, né, inferida do cobre, o módulo dela, mais T2 dividido por R2. Então, agora com os dados retirados do problema, podemos substituir, né, os dados aqui na fórmula, nessa fórmula. Então, o módulo da temperatura inferida do cobre, o módulo é esse número aqui sem o sinal, né, de menos. Então, é 234,5. Então, substituímos aqui 234,5. A temperatura T1 aqui, essa aqui T1, vamos substituir aqui o valor por 20, que são 20 graus Celsius. A resistência elétrica é de 1,07 miliohm, então vamos substituir aqui R1 aqui embaixo, então vamos substituir aqui 1,07 vezes 10 elevado a menos 3. Algumas pessoas escrevem apenas 1,07, está errado, tem que colocar o mili, que é o 10 elevado a menos 3. Sem isso, está totalmente errado. Agora vamos substituir a temperatura novamente, né? A temperatura aqui T1, módulo da temperatura T1. Então, novamente escrevemos 2,34,5. É claro que o autor do livro usa uma nomenclatura muito ruim, né? Como eu já avisei, ele não deveria usar o mesmo número que a mesma variável T1, né? Aqui para o módulo da temperatura T1 inferida do material, ou seja, o material não tem nada a ver com a temperatura T1, né? Que é a situação inicial do material. Então, ele deveria usar outro símbolo, como o módulo da temperatura do material, né? Ou seja, inferida, ou seja, poderia ser módulo de TMI, né? Que é a temperatura do material, né, inferida. Assim seria mais fácil, né, de entender. Agora, a temperatura T2, aqui na fórmula, né, T2, vamos substituir aqui pela temperatura T2, 525 graus, substituindo aqui. E desejamos, então, calcular a resistência R2, que é essa resistência aqui, que não conhecemos, né? Então, vamos manter aqui sem substituir. Então, basta agora simplificar a equação, né, em forma de fração fracionária, e isolar R2. Então, o primeiro passo aqui é somar a parte de cima, né? A parte aqui de cima aqui, da equação, numerador. Então, 234,5 mais 20 dá 254,5. E do lado direito, a mesma coisa, né? Vamos somar 234,5 com 525, vai dar 759,5. E agora, podemos passar multiplicando o R2 para o lado de cá. E, ao mesmo tempo, podemos passar multiplicando, né, para o lado de cá, para o lado direito, né, o valor dessa expressão aqui em notação científica, 1,07 vezes 10 elevado a menos 3. E fica da seguinte forma, então R2 vezes 254,5, podemos escrever dessa forma, 254,5 vezes R2. E do lado direito, 759,5 vezes 1,07 vezes 10 elevado a menos 3. Agora podemos passar dividindo aqui o que está multiplicando R2, porque queremos isolar R2, que é 254,5. Passando dividindo, fica assim. Então, R2 é igual à expressão aqui,
que é a mesma que está aqui, dividido por 254,5. Podemos efetuar agora a multiplicação do 759,5 vezes 1,07. Vai dar 812,66. E manter, né, o 10 elevado a menos 3. O próximo passo, podemos agora dividir os 812,66 dividido por 254,5, que vai dar o valor de 3,193 vezes 10 elevado a menos 3. Somente escrevemos aqui novamente o 10 elevado a menos 3, que já está, né, com um valor equivalente a um prefixo, né, do Sistema Internacional de Unidades. Então, podemos escrever R2 como sendo 3,19 miliohm. Questão 8. Qual o código AWG que mais se aproxima de um condutor de cobre de 10 milímetros quadrados? Demonstre seus cálculos. Então, os dados que devemos tirar do problema é, primeiro, a pergunta, né? Qual o código AWG? Qual é aqui a outra informação importante, que é a área 10 milímetros quadrados. É interessante observar que na tabela AWG, né, dada em anexo, observamos que tem lá uma área, só que a área lá é em circular 1000, então, obviamente, temos que transformar essa área aqui, na área desse condutor aqui, né, na área em circular 1000 para procurar na tabela a equivalência. Então, o primeiro passo é esse. Então, como a tabela AWG tem a área em circular 1000, então é necessário obter o diâmetro primeiro, né, referente ao condutor de cobre, que tem a área 10 milímetros quadrados. Então, é semelhante ao problema, a um dos problemas aí anterior, que tinha que fazer essa conversão, né, converter a área de milímetros quadrados para circular 1000. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Converter a área de milímetros quadrados para circular 1000. Para isso, temos que calcular o raio, né, da seção circular. Para calcular o raio, temos que usar a fórmula área igual a πr ao quadrado. Então, a área 10 é igual a πr ao quadrado. Isolando o raio, então temos que 10 sobre π, né? Tirando a raiz quadrada, então raio é mais ou menos a raiz quadrada de 10 sobre π. Ou seja, o raio é mais ou menos 1,784 milímetro, né? Então, o diâmetro é o dobro, que é o diâmetro é 2 raios, então vai dar 3,568 milímetros. Agora, com esse diâmetro, podemos converter esse diâmetro em mils. Como fizemos anteriormente, o diâmetro em mils, primeiro temos que pegar aqui o diâmetro em milímetros e obter o valor em centímetros, né, como passo intermediário. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Corta aqui os milímetros para a unidade ficar em centímetros. Convertendo agora os centímetros em polegadas, sabemos que uma polegada é 2,54 centímetros. Aí corta aqui o valor de centímetro com o valor de centímetro aqui e resta a unidade em polegadas. Agora, converter as polegadas, né, obtidas em mils. Então, uma polegada aqui embaixo equivale a 1000 ou 1 milhar de mils. Corta aqui polegada com polegada, sobra a unidade aqui em mils. Então, fazendo essa, né, multiplicação, essa conta, vamos obter o valor de 140,48 mils. Com o valor agora do diâmetro em mils, podemos obter a área. Então, como sabemos e foi dada, né, a fórmula, a área é igual ao diâmetro em mils ao quadrado. Então, a área em circular 1000 dá 144,48 mils ao quadrado, que dá, então, 19.735,25 circular 1000. Observando a tabela,
podemos então observar aqui que o valor em circular 1000 mais próximo é esse aqui, que é o condutor AWG número 7, que tem aqui uma área em circular 1000 de 20.816, né? Então esse condutor aí é o número correto, é a resposta, né? Que é o condutor, né, AWG número 7. A resistência desse condutor é 0,4982 ohms a cada 1000 pés a 20 graus Celsius. E aqui não mostra qual corrente que ele aguenta, né, suporta, mas provavelmente é entre 65 amperes a 50 amperes. Então é isso aí. Essa é a última questão da resolução da avaliação.